Hoje é domingo, 11 de abril. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. Vou começar aqui nossa conversa dessa semana dando um panorama geral de Brasil, e a gente fala um pouco de mercados, precificação, a gente depois passa um pouco para cenário internacional e a gente faz o fechamento dessa nossa conversa dessa semana. Semana passada foi uma semana de feriado, né? Para os católicos foi o feriado de Páscoa, para os judeus foi o feriado de Pêssaro, então eu quero desejar aí atrasado, dado que a gente aproveitou o feriado para o podcast fazer uma pausa, desejar aí boas festas para todos aqueles que comemoram essas datas especiais. Entrando aqui na nossa conversa sobre o Brasil, fazendo um apanhado de cenário econômico, começar um pouco falando de inflação. A gente recebeu na semana passada o número do IPCA. O número cheio foi uma alta inferior às expectativas do mercado, mas uma alta ainda bastante robusta, né? Um IPCA de 0,93 no mês, com expectativas que giravam em torno de 1,03, 1,05. Núcleos um pouco mais baixos, uma difusão um pouco mais baixa, mas é um número de fato ainda bastante alto, uma inflação a 12 meses, né, o ano contra ano, né, a relação entre o mesmo período que o ano passado, ainda um número que está acelerando. A gente deve ver o IPCA bater a casa de 8% até meados do ano, para ao longo do segundo semestre a gente ter algum tipo de arrefecimento desse número e fecharmos um ano com uma alta mais próxima de 5%, que vai ser uma alta de fato bastante superior à meta de 3,75%. O número em si, ele não foi uma surpresa, né? A despeito do número cheio mais alto, a abertura não trouxe grandes surpresas ou grandes novidades, e o número sozinho, ele não muda a perspectiva de política monetária de curto prazo, que é uma alta de 0,75%, né? 75 basis points na taxa Selic na próxima reunião do Copom. Vamos falar das outras variáveis de Brasil, depois eu comento um pouco de precificação de curva, de expectativa olhando para frente, mas acho que o número de inflação em si, fazendo o link para a política monetária, não traz grandes novidades. É um número que surpreendeu as expectativas de mercado para baixo, mas um número ainda muito alto, mostra uma inflação de fato mais pressionada para cima e com uma disseminação maior, ou seja, de fato a gente teve uma primeira pernada de alta da inflação puxada por itens mais pontuais, mas isso já não é tão verdade quando a gente olha a abertura do indicador. Quando a gente fala de crescimento econômico, os números são inequívocos, né? Tanto os dados de confiança, os dados de atividade corrente, os números de alta frequência, eles mostram uma acentuada desaceleração da economia desde o final do primeiro trimestre do ano, ou seja, os números de março já apontavam para essa forte desaceleração. Essa desaceleração ela pode ser explicada, obviamente, pela piora da crise sanitária ou da pandemia no país e, obviamente, pelo fim do auxílio emergencial, que também aí, ali em janeiro, fevereiro, os últimos cheques foram enviados aí para a população. As perspectivas de curto e médio prazo são de alguma melhora no crescimento, primeiro, porque a gente vai ter uma nova rodada de auxílio emergencial, que vai distribuir aí perto de 40 a 45 bi em cheques para a população nos próximos 4 meses. E a gente deve ter, em algum momento do tempo, e a gente já fala sobre isso, alguma perspectiva de melhora da pandemia e da crise sanitária no Brasil. Então, acho que as próximas semanas vão ser fundamentais para a gente ter noção da velocidade que a gente vai ter essa estabilização da pandemia ou não, mas a gente deve ter ainda números de março e abril muito fracos. Eventualmente, a gente pode ter alguma melhora quando a gente olhar mais aí para o segundo semestre do ano. A situação de curto prazo segue bastante frágil, bastante desafiadora, né? Não é nosso intuito aqui minimizar os problemas na atividade econômica, os problemas que o Brasil está enfrentando.
Do ponto de vista da pandemia, a gente continua vivendo aquela dicotomia, né? De um lado, a vacinação ela tem caminhado a uma velocidade que, se ela não é excepcional ou satisfatória, ela também é uma velocidade aí, em números absolutos relativamente boa, né? A gente está falando aí de entre 800 a 1 milhão de pessoas sendo vacinadas por dia nos dias de semana. A gente tem batido recordes, né, nos números diários de vacinação, e quando a gente passa ali nos feriados, nos finais de semana, a gente tinha uma média de 300, 400 mil pessoas sendo vacinadas, sendo que ontem, sábado, a gente teve mais de 500 mil pessoas vacinadas. Foi o maior número de pessoas vacinadas por um sábado desde que a gente começou esse processo de vacinação. A gente já tem aí mais de 10% da população tendo recebido a primeira dose. Então, agora o grande desafio, de fato, continua sendo a produção e o estoque de vacinas, né? A gente tem aí bastante estoque para pelo menos mais um mês de vacinação, mas a gente ainda está com alguma dificuldade para receber o chamado IFAs, né, que são os insumos para a fabricação das vacinas, que eles vêm do exterior, principalmente da China, onde o Butantan produz a Coronavac e a Fiocruz produz a vacina da AstraZeneca de Oxford, né, desenvolvida junto com Oxford. Cada um dos institutos estava produzindo cerca de 500 mil vacinas por dia. Nos últimos dias a gente teve algum problema de produção de fato, principalmente aqui do Butantan, mas ainda tem uma série de vacinas já em fase de inspeção. Então, no curto prazo, para o próximo mês, a gente não deve ter problema nesse nosso processo de vacinação se a gente mantiver essa média aí de 1 milhão de pessoas sendo vacinadas por dia. A Fiocruz também já está conseguindo produzir perto de 800, 900 mil doses por dia. Passados esse um mês, de fato, a gente vai precisar acompanhar como é que vai ser a entrega desses insumos e a produção dos institutos. De novo, o problema não está na produção, o problema não está na distribuição e nem no processo de vacinação. O problema, de fato, está na entrega dos insumos, que acaba sendo um problema da forma como as vacinas foram negociadas e do tempo que levou para que esses acordos foram assinados. E você, de fato, tem no mundo aí uma corrida por vacinas. Então, enquanto os países desenvolvidos ainda não conseguirem avançar muito nos seus processos de vacinação, e esses países eles assinaram acordos muito antes do que o Brasil, a gente, de fato, vai ter que ficar acompanhando aí quase que semanalmente essa entrega de insumos, tá? Então, o lado positivo é que a gente está vacinando num ritmo, digamos assim, ok, não é um ritmo fenomenal, mas também não é um ritmo que pode ser desprezível, né? A gente é o 5º país que mais vacina em número total de pessoas, já foram mais de 20 milhões de pessoas. Obviamente que quando a gente compara isso com o tamanho da população, é um percentual ainda baixo, né? Em pouco acima de 10% que receberam a primeira dose, e aí a gente fica ali perto do 50º lugar do mundo, né? Mas quando a gente fala de uma vacina, de uma pandemia global, de fato você tem uma corrida aí por vacinas, por insumos, e aí o número absoluto, o Brasil sendo um país aí com cerca de 200 milhões de habitantes, é mais difícil de fato, especialmente quando a gente teve, digamos assim, erros administrativos e logísticos para assinarmos esses acordos, tá? Por outro lado, a pandemia ela tem mostrado aí sinais ambíguos também no Brasil, né? O Brasil tem um território continental, né? O Brasil tem dimensões continentais, então o que a gente está vendo são algumas regiões já com sinais de arrefecimento da pandemia, né? O caso, por exemplo, de Manaus, onde ele teve essa segunda onda, ou alguns chamam de terceira onda, foi bem mais aguda em Manaus há 2, 3 meses atrás, e hoje a situação está bem mais controlada. A gente já começa a ver uma melhora ali no Rio Grande do Sul, por exemplo, queda drástica do número de casos, internações, etc. A gente já começa a ver sinais mais positivos em São Paulo, depois da fase vermelha e da fase emergencial, principalmente no número de internações. Mas a gente ainda tem alguns estados e algumas regiões do país em situação bastante calamitosa.
O sistema de saúde ainda está comprometido a despeito da melhora de alguns estados. A gente tem uma questão aí dessa segunda cepa, tá pegando pessoas mais jovens e são pessoas que acabam tendo um sistema imunológico mais forte, então elas ficam mais tempo no hospital. O número de óbitos ainda muito grande quando a gente olha para o Brasil como um todo, e isso pode ser explicado, obviamente, pelo número alto de casos e de internações de um mês atrás, de 2 semanas atrás, que é um número, digamos assim, entre aspas, atrasado, né? Como a gente começa a ter um menor número de casos em algumas regiões, menor número de internações em alguns lugares do país, a expectativa é que daqui a 2 a 6 semanas a situação esteja um pouco mais, digamos, um pouco menos negativa, né? Acho que não dá para a gente usar aqui adjetivos positivos, porque a situação continua muito calamitosa, a situação é muito frágil, a gente ainda não passou pelo olho do furacão. Alguns estados passaram, algumas cidades passaram. Agora, o endereçamento desse problema ele só vai ser feito com um processo de vacinação sendo acelerado, né? A gente não pode cair no erro de achar que as coisas estão resolvidas sem vacinar a população. Se a gente fizer uma abertura precipitada, a gente pode ter outras ondas. O vírus ele tem ciclos, né? Então é sempre difícil a gente dividir o que explica esse aumento abrupto do número de casos, depois as quedas abruptas do número de casos, como a gente viu em Manaus, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul. É óbvio que tem um pouco de aceleração do processo de vacinação, tem um pouco das medidas restritivas, tem um pouco da vacinação, mas o vírus também tem um ciclo, ele pode ter outros ciclos. Então, para que o próximo ciclo não seja tão grave como foi o ciclo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que acelerar esse processo de vacinação e as pessoas precisam entender como sociedade que, infelizmente, as nossas vidas não vão voltar ao normal tão cedo. Depois a gente fala um pouco aqui dos casos internacionais, como é que a gente está vendo essa situação. E, por último, no Brasil, a gente tem a questão política/fiscal, onde, digamos assim, o orçamento talvez seja o principal tema para os próximos dias e semanas, né? Infelizmente, da forma como o orçamento ele foi tocado, né, ou ele foi negociado, as soluções ou as decisões que a gente tem hoje para o país, nenhuma delas é uma solução fácil, todas elas são soluções de canto, né? Então, a gente tem soluções que são politicamente muito boas e viáveis, mas economicamente são péssimas. A gente tem soluções que são politicamente inviáveis e economicamente são muito boas. E a gente tem soluções que são juridicamente perigosas para o executivo, porque você pode cometer crime de responsabilidade fiscal. Então, talvez esse seja hoje, né, o principal problema, empecilho ou obstáculo para o Brasil, e que tem trazido um pouco um cenário turvo e que tem levado os ativos locais a precificações negativas, né? Ou seja, os ativos locais, câmbio, juros e bolsa, apresentarem prêmios expressivos se a gente comparar com ativos do resto do mundo, para o ambiente que a gente está vivendo aí de retomada do crescimento global e de liquidez global abundante, né? Obviamente que a maneira como a pandemia foi administrada também pesa sobre os ativos locais, né? O fiscal de médio e longo prazo também pesam, mas essa questão do orçamento, de fato, trouxe à tona de novo a questão de qual vai ser a disposição, tanto do Executivo como do Legislativo, de continuar numa agenda de reformas, numa agenda de colocar o país de volta no trilho da austeridade fiscal. Então, isso tem pesado bastante sobre os ativos do Brasil. Tem trazido volatilidade, a gente viu aí, né, o câmbio de novo ali chegar no 5,60 alto, quase 5,70, curva de juros continua com taxas bastante elevadas, né, precificações aí de taxa Selic acima de 9% no horizonte de menos de 2 anos, a própria Ibovespa, mesmo perto dos 118 mil pontos, quando a gente olha em termos de valuation,
está num valuation relativamente barato, perto dos padrões históricos, e muito barato quando a gente compara com outras bolsas do mundo, não só de países desenvolvidos, mas também de países em desenvolvimento ou países emergentes. Difícil hoje falar qual vai ser a solução para essa questão, né? Tem muitos vetores políticos envolvidos nisso, mas a gente vai ter a resposta disso nas próximas 2 semanas, porque o orçamento ele precisa ser assinado até o dia 22 de abril. Então esse deve ser o grande vetor de direcionamento do mercado ao longo dos próximos meses. Mas a gente também tem que levar em conta que, a despeito de todas essas incertezas, parte disso, ou talvez grande parte disso, também já esteja precificado em alguns ativos locais, não em todos, mas em alguns ativos locais. Acho que, para fechar aqui, Brasil, queria falar da Semana da Infraestrutura, né? O país conseguiu emplacar uma agenda bastante robusta de leilões de concessões, né? De aeroportos, portos e rodovias. Arrecadou mais de 10 bilhões de reais, né? Principalmente nos aeroportos tiveram ágios relevantes. Como era esperado, a gente não teve uma grande presença estrangeira, teve alguma presença estrangeira, mas não uma grande presença estrangeira, mas a gente teve um interesse razoável pelos ativos do Brasil. Então, no meio de todo esse tumulto aí político-fiscal, a gente vê que, se o Brasil fizer o mínimo necessário para o país ter algum crescimento, existe interesse para os ativos no país, para ativos de longo prazo, especialmente para ativos de infraestrutura em um país que ainda precisa e demanda bastante investimentos em infraestrutura. Fazendo o link aqui, eu já dei um spoiler há pouco tempo atrás em investimentos. A nossa visão continua sendo uma visão construtiva para o mercado de renda variável no Brasil, muito em cima da questão do valuation, né? A gente entende e não minimiza os desafios que o Brasil tem. A gente sabe que a gente vai ter aí quase 2 anos de bastante incerteza e volatilidade, principalmente quando a gente entrar numa agenda eleitoral. Mas quando a gente olha preço de vários ativos da Bolsa, a gente entende que muitos desses ativos eles podem performar bem no longo prazo, mesmo em cenários desafiadores para o Brasil. Então a gente divulgou a nossa carta mensal, essa semana, e a gente continua com uma alocação acima da média na Bolsa Brasileira, e a gente está privilegiando gestores de valores, gestores ativos, que, mesmo em ambientes hostis para a economia do Brasil no passado, já mostraram ampla capacidade de mostrar retornos acima do CDI e acima do Ibovespa. Então a gente mantém essa nossa visão. Quando a gente fala de câmbio, é um ativo que a gente tem usado bastante como hedge, como proteção. Então, toda vez que a gente acha alguma proteção via mercado de derivativos, a gente monta proteções para os nossos clientes. A nossa última proteção a gente zerou há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, quando o câmbio foi acima ali dos 5,80. A gente está sem proteção no mercado de câmbio, mas a gente já está começando a olhar e fazer conta, talvez para fazer proteções mais longas, já olhando aí um cenário eleitoral no ano que vem. Até porque nós não temos uma visão baixista para o dólar no mundo como muita gente tem. Então a gente não tem exposição cambial, mas a gente gosta de usar o ativo como proteção das carteiras. E quando a gente fala do mercado de juros, a gente acha que é uma questão de horizonte de investimento. Então, se o seu horizonte de investimento for de curto prazo, talvez a melhor recomendação seja não fazer nada, porque o mercado deve continuar bastante sensível a qualquer notícia do ponto de vista político, fiscal ou internacional, ou no que diz respeito à pandemia. Quando a gente olha um cenário de médio e longo prazo, estamos falando aí de 2 anos para frente, a gente acha que o mercado de juros precificando mais de 9% de taxa Selic em menos de 2 anos, né? A gente está falando aí de um juros pré-fixados de janeiro de 2023 acima de 6,50 na média, né, de hoje até janeiro 23, sendo que o CDI hoje está 2,75, a expectativa é que ele vá para 3,5 na próxima reunião. A gente acha que tem bastante prêmio embutido. A gente acha que a taxa Selic sim vai subir, deve subir para 5,5, quiçá 6, e eventualmente pode ir no 6, 6,5, 7,
a gente não acha que deveria ir acima dos 9%, como o mercado precifica, nesse horizonte de menos de 2 anos. Então a gente acha que tem um carrego favorável e a gente acha que se o mínimo necessário for feito para o Brasil, essa taxa Selic ela pode eventualmente se estabilizar abaixo dos 6% e você ainda tem algum tipo de ganho de capital. Então, de novo, não é uma recomendação de alocação nessa classe a qualquer preço, a qualquer custo, ou com qualquer horizonte de investimento. É só uma percepção que é um prêmio que, na nossa visão, é excessivo e, a depender do seu horizonte de investimento, faz sentido você ter alguma posição nessa classe de ativo que não seja uma posição majoritária do seu portfólio. Tá? Esse mesmo comentário vale para a parte longa da curva de juros reais, né? NTNBs longas aí acima ou em torno de 4,5% de juros reais, a gente acha que faz sentido carregar um pouco disso no seu portfólio. Então, de Brasil é isso. Entrando aqui no cenário internacional, pouquíssimas novidades, tá? De novo, o que está ditando o que está ditando o mercado, a dinâmica do mercado, é um cenário de retomada do crescimento, vacinação ganhando tração, liquidez global ainda abundante e ausência de inflação corrente. Né? Então esse é aquele cenário, né, que é aquele cenário de Goldilocks, ou aquele cenário positivo para ativos de risco, cenário de risk-on, vários índices de bolsa globais atingindo picos históricos. E isso tem dominado a dinâmica do mercado. Acho que vale a pena dizer que as taxas de juros, principalmente americanas, se acomodaram aí entre 1,65 e 1,75, as taxas de 10 anos. Isso deu algum tipo de sustentação para esse movimento mais positivo dos ativos de risco, mas a nossa visão ainda é que o mercado ele vai ficar oscilando nos próximos meses entre esse cenário positivo e entre o risco de um superaquecimento da economia global, eventualmente trazendo inflação e trazendo enxugamento antecipado da liquidez global com a retomada da economia. Então a gente acha que a gente vai oscilar entre esses dois cenários e a gente agora está no momento em que as taxas de juros se acomodam, os ativos de risco voltam a performar positivamente. Eventualmente, quando as taxas voltarem a abrir, a gente pode ter alguma acomodação, alguma realização de lucros de alguns mercados. Acho importante dizer que esse cenário ele não vai ser linear, essa recuperação ela não vai ser linear. A gente ainda vê uma Europa atrasada no processo de vacinação, né? Tem uma expectativa grande que a partir das próximas semanas a Europa acelere o processo de vacinação e entre num ritmo mais consistente de crescimento econômico e de recuperação, mas isso ainda não aconteceu. Vários países da Europa ainda sofrendo com uma terceira onda do vírus. Isso tem afetado o crescimento da região, né? Tem gerado um euro mais fraco e assim sucessivamente. E o próprio Estados Unidos, que já está num processo de vacinação mais acelerado, ele tem alguns focos de surtos de novos casos. Né? O estado de Michigan é um deles, né? Eles já vacinaram bastante, mas eles estão com um número excessivo de casos e o sistema de saúde voltou a ser afetado. E mesmo outras regiões do país começam a ver um número maior de casos e casos muito concentrados na população jovem adulta, né? Ali de 20 a 49, 50 anos, né? Que foi uma população que ainda não foi totalmente vacinada e que voltou, digamos assim, a viver uma vida normal ou semi-normal e agora está sendo acomedida por esses novos casos. Tem toda a questão das novas cepas, das novas variantes, mas, de novo, essa recuperação, esse processo de volta ao, entre aspas, normal ou novo normal, ele não vai ser linear. A gente precisa acompanhar, a gente vai ter focos de novos casos, a gente vai ter terceiras, quartas e quintas ondas. É normal que isso aconteça. De novo, como eu falei aqui de Brasil, o vírus ele tem os seus ciclos. Agora, o que a gente espera é que as vacinas sejam efetivas e eficazes. Eu até me desculpo para os médicos e cientistas que eventualmente estejam me ouvindo, que eventualmente eu posso estar usando
a caracterização errada para as vacinas, mas elas sejam eficientes e eficazes, e que quando a gente tem os novos ciclos, a gente tenha o número de casos eventualmente subindo, mas não o número de casos graves, números de internações e número de óbitos. O que a vacina faz é exatamente isso. Muitas das vacinas, elas fazem com que o vírus seja menos grave e menos letal. Então, acho que o que a gente precisa acompanhar aí para as próximas semanas é exatamente como é que vai ser o desenvolvimento desse crescimento americano, que por enquanto está muito forte, muito robusto, né? Os dados de alta frequência mostram uma retomada muito forte da economia, número de mercados de trabalho muito fortes, né? O payroll, novas vagas de trabalho, até alguns sinais aí de falta de mão de obra em alguns setores da economia. Obviamente que a gente pode ter algum retrocesso nesses números em algum momento, mas, de novo, olhando para o segundo semestre, ainda é uma expectativa de crescimento bastante forte da economia global. O mesmo vale para a Europa, e acho que a Ásia ali a gente não tem grandes focos, a região continua com um crescimento bastante satisfatório. Acho que vale a pena a gente falar aí dos PMIs da China muito fortes para o mês de março, mostrando que de fato aquela desaceleração vista em fevereiro foi só uma acomodação, os dados voltaram a apresentar um crescimento robusto da economia. E quando a gente olha para os PMIs de Europa e de Estados Unidos, e mesmo a Europa passando por essa dificuldade em relação ao vírus maior, os dados de PMI muito fortes. Só lembrando, o PMI são dados de confiança feitos principalmente com gerentes e diretores das empresas, né, tanto o setor manufatureiro quanto o setor de serviços, e é talvez um dos indicadores mais contemporâneos que a gente tenha da atividade econômica. Obviamente que hoje em dia a gente tem indicadores de alta frequência aí de Google, de Apple, de TripAdvisor, de OpenTable. Esses números são bem mais online, mas o PMI ainda tem uma atração bastante interessante com o crescimento, e quando a gente olha os PMIs ao redor do mundo, foram números bem fortes, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na China e na Ásia como um todo. Então, acho que queria finalizar por aqui. Foi até uma conversa um pouco mais longa, dado que semana passada foi feriado. Quero desejar uma boa semana a todos, agradecer mais uma vez a audiência e um grande abraço.